Dias da Democracia de hoje debate os 150 anos da Comuna de Paris. Os nossos convidados são Mauro Iasi, professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Romero Venâncio, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Sergipe. Mauro, Romero, sejam muito bem-vindos ao Dias da Democracia. É um prazer muito grande recebê-los aqui nesse momento histórico importante para o campo progressista, para o campo socialista, comunista, que é a comemoração, aí sim, comemoração dos 150 anos da Comuna de Paris. Mauro, eu iniciaria pedindo a você que fizesse, do ponto de vista histórico, um balanço das continuidades e rupturas existentes entre três momentos fundamentais da história da classe trabalhadora, do movimento operário, socialista, comunista, que foram o movimento jacobinista durante a Revolução Francesa, particularmente o período liderado pelas teses e pela ação de Robespierre, depois disso a Comuna de Paris, a ação dos comunardes, e, por fim, a experiência dos soviets no decorrer das revoluções russas. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para a gente estar tratando desse importante evento histórico que é a Comuna de Paris, os seus 150 anos. Um prazer estar aqui com o Romero, com você. Então, olha, são três momentos históricos que mostram uma trajetória, né, da forma de luta, mas também das intencionalidades, né? Quer dizer, a Revolução Francesa é uma explosão social profundamente agravada pela situação conjuntural de miséria, efeitos da guerra, né? Mas fundamentalmente pelo desgaste, né, de uma forma social histórica, né, que é o feudalismo, que é o domínio da aristocracia feudal. Isso produz explosões sociais. Então, o jacobismo é um pouco a expressão dessa radicalidade da falência de um modo de produção, da forma como se organizava, dos seus efeitos políticos, sociais e etc. Isso se expressava através dessa radicalidade na forma de insurreições, né? E o resultado da Revolução Francesa é, pouco a pouco, o desmascarar dessa universalidade que essa radicalidade insurrecional demonstrava, né? Quer dizer, quando o jacobismo expressa isso na destruição das relações feudais, na organização de um Estado que, através de Robespierre, vai ser conhecido como terror, é o acerto de conta histórico, né, que, em todo momento revolucionário, acaba por acontecer. Mas essa universalidade vai cedendo lugar cada vez mais ao reino da classe que naquele momento é o protagonismo histórico, que era a burguesia revolucionária. E essa universalidade vai cedendo lugar cada vez mais a um particularismo. A expressão disso é a revolta de Babeuf, né, onde os de baixo não se veem naquela ordem que está se estipulando. Isso se reverte depois no período napoleônico, claramente por um período burguês. Então, isso leva à formulação clássica de Marx, que esse período histórico produz uma emancipação, no máximo, como expressão de interesses particulares de uma classe. Ela tem dificuldade, né, em ser, de fato, uma expressão universal. Isso vai estourar ali por 1848, com as grandes rebeliões de 48, em que Marx já está participando e que expressa ali no Manifesto Comunista, né? Mas ainda aí o jacobismo está muito presente. Quer dizer, é uma ideia de conspiração, uma ideia de uma insurreição redentora, não é? O que a Comuna de Paris vai alterar nesse quadro é que ela também ocorre num momento conjuntural muito específico da Guerra Franco-Prussiana, mas é a primeira vez, né, se a gente considerar ali os escritos de Marx dos anos 40, de 43, a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, né, até os anos 70, quando ocorre a Comuna de Paris, a visão de Marx de Estado ainda está presa por essa visão redentora de uma insurreição que mudasse rapidamente a história do mundo na organização de um Estado democrático. A forma, enfim, encontrada da Comuna é que uma insurreição
né, um levante operário em defesa da cidade de Paris, constitui uma forma de Estado. Esse é o diferencial da Comuna, né? Ela constitui uma forma de Estado, o que Marx vai chamar de a forma finalmente encontrada, né? Não que isso tivesse na intencionalidade direta ali dos trabalhadores que tomaram o poder em 1871, mas que o resultado prático da sua ação assim demonstra, né? A Comuna, como vocês sabem, é dirigida fundamentalmente por forças proudhonianas, blanquistas. E aí está essa ideia de uma insurreição redentora que muda tudo. O que a Comuna prova, para sua experiência histórica, é que os trabalhadores têm que resolver problemas práticos de organização da vida. E aí está a genialidade da Comuna, né? A Comuna inaugura o voto universal. Todo mundo, uma diferença de dias, né? No dia 26 é realizada a eleição, no dia 28 está funcionando o governo operário. Um governo operário que realiza na prática, né, fatos que hoje, analisando, são muito simples, né? A generalização da educação universal, o Estado laico, o direito de todo mundo ser portador de um direito de voto, ser eleito e poder exercer mandatos, inclusive juízes, né? A revogabilidade desses votos, eu ganho um cargo numa eleição, eu posso ser tirado a qualquer momento por aqueles que elegeram, o salário médio de operários, ou seja, o armamento imediato de toda a população como força armada em defesa da cidade de Paris, tudo isso são elementos de uma forma estatal que ali só podia existir em germe, não é? O que a Comuna prova... Mauro, essa forma nova é a auto-organização dos trabalhadores? Então, essa é uma boa questão, né? Ela é simultaneamente uma auto-organização, porque é uma resposta prática a uma situação prática, né? O correio precisava continuar funcionando, a produção de alimentos precisava chegar do campo e ser distribuída, as fábricas, as manufaturas precisam ser tocadas, né? É uma auto-organização dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, a questão essencial que se coloca ali é como que essa forma absolutamente democrática, que leva a democracia ao seu ponto máximo de desenvolvimento, como é que ela se sustenta diante dos seus adversários? Vamos lembrar, historicamente, durante a Guerra Franco-Prussiana, o governo republicano, né, da França se retira da capital Paris para Versalhes e se reorganiza para poder retomar a cidade de Paris, porque temia muito mais os operários armados do que os prussianos, né? Então, quando a reação se organiza para derrotar a Comuna, não bastava a sua extensa democracia, né? Um historiador da época vai dizer que, enquanto os defensores da Comuna eram presos em Versalhes, os defensores de Versalhes caminhavam livremente pelas ruas de Paris, né, conspirando contra o Estado operário. A própria posição dos camponeses, que vão ser influenciados, a primeira vez que se usa a propaganda, né, que jogava de balões para insuflar os camponeses contra a ameaça vermelha da Comuna, né, já é usada pela primeira vez em larga escala nessa guerra. Portanto, a reação mostra para todos nós que o Estado operário não precisa cuidar apenas de uma forma nova, ele precisa também cuidar da defesa dessa forma nova diante da inevitável reação das camadas destituídas. E aí que vai surgir a noção de Marx e Engels sobre a necessidade da ditadura do proletariado. Ora, se a gente pega esses ensinamentos históricos da Comuna, eles vão se expressar de maneira cabal no início do século XX, em 1917, na Revolução Russa. Porque a Revolução Russa também é essa mescla, essa unidade entre a auto-organização dos trabalhadores, né? Existe um caráter espontâneo na Revolução Russa fundamental, em 1905, na formação dos soviets, na insurreição de fevereiro de 17, mas existe a intencionalidade de constituir daí um Estado que garanta e dê forma política, jurídica a essas conquistas e garanta sua sobrevivência diante do ataque dos seus adversários, que vai ocorrer logo em seguida com a eclosão da Guerra Civil, não é? Portanto, existe aí uma continuidade e uma ruptura, né? Evidente que a Comuna de Paris vai muito além das revoltas e do caráter presente nas lutas operárias na Revolução Francesa, mas ela também se esgota nos 90 dias da sua existência e é derrotada. A Revolução Russa, em 17, vai
fundamentar-se na experiência de Paris para se solidificar como um Estado operário e camponês, inclusive superando essa divergência que na Comuna de Paris é essencial. Muita gente esquece desse aspecto, né? Um dos ensinamentos fundamentais que Marx tira do estudo da Comuna de Paris é exatamente a necessidade da aliança entre operários e camponeses para dar um caráter nacional mais amplo à Revolução. E é isso que vai ser colocado em prática na Revolução Russa e que consolida sua vitória, né? Essa continuidade, para mim, nós vamos discutir, para ter a oportunidade de discutir isso depois, segue muito além disso, né? A Comuna de Paris é de uma atualidade fundamental, pelo que ela colocou em prática, pelo que ela tornou possível, ainda que na sua efêmera existência de 90 dias, ela não possa ter dado continuidade. Mas ela lançou as bases daquilo que hoje é essencial, a substância de uma democracia. Qual é o caráter substancial de uma democracia, né? Parece que a ordem burguesa, até hoje, né, não é capaz de incorporar uma democracia substantiva como aquela que, em pouco tempo, a Comuna foi capaz de produzir. Romero, eu te perguntaria agora, depois dessa lição histórica de Aze, que já, inclusive, cita algumas referências que foram fundamentais nesses três momentos do jacobinismo, da Revolução Francesa, no período da Comuna e na organização dos soviets e no processo revolucionário russo. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais quais são as principais referências intelectuais, as orientações ideopolíticas que atravessam esses três momentos no movimento de superação dialética. Perfeito. Queria saudar os colegas, agradecer a Marco e estar aqui com o Aze, um prazer muito grande. E a todos que nos veem e escutam, né? Veja, a primeira parte da sua questão, Marco, é a mais simples. Isso é um dado histórico. Já em 1871, tipo junho em diante, Marx começava a escrever. Tem uma carta dele para Kuhlmann, que é muito interessante, é uma carta curtinha, que nós poderíamos destacar ali uma frase. Quando Marx é como se Marx dissesse, a Comuna revelou algo que eu ainda não percebi em 48, mais ou menos assim, não é? Que é exatamente a dimensão do Estado, e é muito interessante que haverá, por exemplo, daí que haverá um curto diálogo importante entre Marx e Bakunin. Veja, Bakunin critica o manifesto desde 48. Esse entrevero, eu não vou aqui resolvê-lo, não pretendo resolvê-lo e nem quero de maneira nenhuma ofender a anarquista, e muito minha aproximação maior é com o marxismo. Apesar de ter respeito com Bakunin. Agora, veja bem, de fato, as críticas de Bakunin, elas foram incorporadas na leitura de Marx à Comuna de Paris. É pena que alguns anarquistas não percebam isso. Marx incorporou as críticas de Bakunin à leitura que ele fez da Comuna de Paris, porque foi um fato importante. Então, eu diria que Marx, inicialmente, é a referência. Para você ter uma ideia, nós temos um material que eu recomendaria a todos que estão nos escutando, ajuda muito, organizado pelo historiador Oswaldo Cogiola, que são os escritos sobre a Comuna. Eu acho extremamente didático, ele fez digamos assim, um apanhado que, de fato, a sua resposta está aqui. Eu vou apenas elencar. Por exemplo, o extrato que Marx tem do capítulo 3º, a parte 3ª da Guerra Civil na França, que para mim é o melhor. Ele se pergunta o que é a Comuna de Paris, e ele começa com uma frase como é própria de Marx. Eis uma coisa absolutamente admirável em Marx, é o seu estilo literário. Marx tem uma maneira de escrever, muitas vezes, que é assim, ele sabe que tem um leitor pela frente e ele quer, de certa forma, atrair esse leitor, né? Então, ele começa partindo do pressuposto de qual é o enigma da Comuna de Paris, né? E aí ele começa a resolver a partir disso exatamente do que o Aze nos falou aqui. Então, ele tem diante disso, primeiramente, Marx, ele já tem diante dele que houve uma derrota, ele sabe que houve uma derrota, ele sabe as razões da derrota, isso é muito interessante. Agora, em nenhum momento Marx é injusto com a Comuna. Eu queria dizer isso aqui, porque eu sinto que, às vezes, em alguns setores da esquerda, comete-se injustiça com a Comuna que ela não merece. Veja, um fenômeno que foi basicamente 72 dias, ou um pouco mais que isso, março, maio. Veja, primeiramente, nós temos que entender que o maior da Comuna não foi necessariamente o seu tempo de duração. O maior da Comuna foi aquilo que ela prometeu. E Marx é o primeiro a nos indicar isso. Depois nós vamos ter, por exemplo, Kautsky, que eu acho interessante, com todo o seu renegado, como dizia Lenin. Eu acho importante a posição de Engels,
Engels está muito colado a Marx. Tal. Eu acho também importante o texto de Bakunin, acho importante. O texto de Bakunin, eu diria, vai ser um texto fundamental, inclusive para o anarquismo no Brasil. Eu diria que toda leitura, aí não sou eu que digo, não, eu vou citar um anarquista para me justificar, né? É o professor Francisco Foote-Hardman. Foote-Hardman, em um texto que está nessa coletânea aqui, sobre a Comuna de Paris e a História, é o último texto do Foote-Hardman, ele diz uma coisa interessante sobre Bakunin, que, de fato, a leitura de Bakunin da Comuna de Paris orientou boa parte dos anarquistas no Brasil, inclusive a sua concepção da educação, que é o que eu atualmente estou levantando aqui, né? Essa laicidade da educação na comuna e tal. Serve tanto o legado marxista como o legado anarquista. Agora, eu diria também, Marco, para terminar essa sua resposta, a sua pergunta, é que a comuna ela é tão importante, que ela não pode ficar só entre anarquistas e marxistas. Eu acho que são leituras recomendadas. Eu, pessoalmente, prefiro a partir de Marx. Agora, por exemplo, eu li um texto de um historiador liberal, que não é marxista, de jeito nenhum, e é muito justo com a comuna, que é o John Merriman. Eu gosto muito desse livro, acho muito interessante, porque ele trabalha dados que, por exemplo, Marx não trabalhou. Vou dizer um dado aqui que só depõe contra a sanha burguesa. Digamos assim, a burguesia ela só não matou mais de 20 mil pessoas por conta de que ela foi alertada para um caos sanitário em Paris. Você imagina, não foi por clemência, não foi por nada. Não mataram por causa disso, porque foram alertados que não tinham como enterrar, e isso ia criar o desastre seria maior na cidade de Paris. Só para você ter uma ideia, ele dá dados disso, ele cita uma carta, ele cita documentos e tal. Então, eu diria, o legado intelectual da comuna, as leituras da comuna, elas estão entre, obviamente, primeiramente, marxistas e anarquistas, em particular, Marx, porque é um mês após o fim da comuna, que na verdade, é o primeiro escrito oficial da comuna dentro da tradição marxista, né? É do próprio Karl Marx. Depois, a tradição anarquista e o que se seguiu, o Trotsky escreveu sobre a comuna, Lenin tem uma referência fundamental. Lenin é um capítulo à parte. Eu diria que a Comuna de Paris estrutura o Estado e a Revolução a ponto de Lenin refletir sobre a revolta de 1905 e trazer para 17. Então, Lenin é extraordinário. Agora, também uma tradição liberal. Há uma tradição liberal que leu a comuna. Eu não quero aqui defendê-la. Agora, o John Merriman, que é professor em Yale, ele trabalha com uma ideia de fonte que eu acho que ajuda, digamos, a uma tradição progressista, democrática e de esquerda a compreender intelectualmente a comuna. Agora, de qualquer maneira, ela estará sempre aberta, seja para anarquistas, marxistas ou liberais, ela estará sempre aberta, porque há uma promessa que é maior do que o fato. Eu diria, a Comuna de Paris ela é um fenômeno absolutamente singular na história da humanidade, porque o tempo dela não corresponde ao que ela prometeu. Ela teve um tempo muito curto e uma promessa muito grande que sempre voltaremos. Agora, porque é 50 anos, uma data fechada, mas assim foi nos 140, nos 100, nos 130, porque há algo na comuna que, de fato, está naquela primeira frase de Marx, né, na Guerra Civil na França, que assim, ela acaba sendo o enigma da própria tragédia burguesa. A Comuna de Paris acaba sendo o enigma sempre da tragédia burguesa. É isso. Mauro, eu te pediria agora para fazer uma reflexão sobre a questão que é fundamental para todos que se situam no campo político transformador, revolucionário, que é do sujeito da transformação, do sujeito revolucionário. A experiência da Comuna de Paris, ela cristaliza, ou melhor, corporifica essa ideia de que o sujeito da transformação social, o sujeito histórico da Revolução Social, era a classe operária. Como é que isso se apresenta nesse, já não mais início, nessas duas primeiras décadas do século XXI? Essa é uma polêmica que tomou conta dos nossos debates, né, durante o final do século passado, início desse século, de forma bastante intensa. E a comuna, como o Romero falou, é uma inesgotável fonte de referência para a gente trabalhar isso. A gente não pode imaginar que no final, né, em 1871, Paris fosse uma cidade operária no sentido moderno do termo, né? Nós estamos falando de manufaturas, estamos falando de indústrias muito ainda precárias, o número de operários é pequeno no conjunto da população de Paris e muito menor ainda se considerar o conjunto da França. Eu acho que Hobsbawm disse que a comuna foi a última revolução dos artesãos de Paris e a primeira revolução operária.
Agora, mas por que ela pode ser, né, na perspectiva dela, se a gente concordar com o diagnóstico que foi feito, de que ela abre uma reflexão muito além daquilo que ela exerceu no curto período da sua existência, ela é uma revolução operária. Por quê? Porque a intencionalidade de organizar a vida na perspectiva do conjunto da população, né, a partir do trabalho, a partir daqueles que trabalham, né, a partir da produção real da vida. Então, Marx está colocando isso em 1843, na sua introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que era necessário uma classe que estivesse na base da sociedade, que não tivesse nenhuma reivindicação para particular, mas que fosse de fato a seu interesse particular, fosse o interesse universal, que ao se levantar, levantasse tudo que estivesse acima dela. E é isso que a Comuna de Paris coloca, né? Quer dizer, ainda que seja... Porque a questão do sujeito histórico não é numérica. E eu acho que essa é uma questão para a gente refletir a discussão de hoje, né? A classe operária, os trabalhadores assalariados, ampliando um pouco a noção de classe operária, ainda é uma parte da sociedade. Mas a questão é qual é o segmento social que, ao apresentar seu interesse, pode coincidir com o interesse histórico do conjunto da sociedade contra algo que trava a história, que ameaça a existência da humanidade. Por exemplo, a burguesia nunca foi classe majoritária. A burguesia é, por sua natureza, uma classe minoritária. Mas ela foi um sujeito histórico. Não é? Por quê? Porque, usando os termos de Marx, para colocar-se como sujeito universal positivo, é necessário que alguém personifique um entrave universal. E a nobreza era esse entrave universal. Por isso que a Revolução Burguesa, naquele momento que ocorre, é universal. Né? O proletariado, ao se levantar em Paris, primeiro por uma questão nacional, em defesa da cidade de Paris contra os prussianos, expressa o interesse universal de todos aqueles que estão oprimidos por essa ordem burguesa que estava não mais que em germe. Né? Se você acompanhar as revoluções do século XX, né, o proletariado é o sujeito de uma tendência histórica para além da ordem burguesa. E hoje também. Quer dizer, o processo que muitas pessoas entendem, né, como diminuição numérica da classe operária, esquecem de ver a ampla generalização da forma assalariada, da ampla generalização da forma mercadoria, né, e do papel que ocupa, ainda que numericamente, proporcionalmente, em números absolutos, a classe trabalhadora nunca diminuiu. Se você pegar pelo tamanho da população mundial, inclusive ela cresceu. Mas proporcionalmente em relação ao conjunto da população, ela pode ter, em alguns casos, diminuído. Por exemplo, os dados que nós temos é que ela diminuiu em algumas partes da Europa. Mas em números absolutos, ela cresceu no terceiro mundo. Brasil, China, Rússia, África do Sul. Cresceu. Na China é absurdo o tamanho do assalariamento e do crescimento da classe trabalhadora. Portanto, a questão é da intencionalidade. O que a Comuna de Paris fez? A Comuna de Paris fez um governo operário. E por isso ela foi derrubada. Né? Porque ela mostrou a viabilidade de um governo operário, inclusive barato, né? Que resolve os problemas essenciais do conjunto da população, gastando menos, porque elimina todo aquele parasitismo da igreja, do exército, das funções diplomáticas, aquelas coisas todas que o exército, que o Estado burguês acha tão essencial. Né? Por isso ela pagou seu preço. Né? Para demonstrar aquilo que o Romero falou, os jornais conservadores pediam para parar o massacre, porque os parques estavam lotados de corpos, e isso causaria doenças. Né? Por isso eles pediram para parar o massacre. Mas ao total foram 30 mil mortos, 45 mil prisioneiros, 13 mil condenados, 270 condenados à morte, 400 trabalhadores a trabalhos forçados e 4 mil deportados. É um massacre. É um massacre por quê? Porque provou que é possível um governo operário, né? Ainda que ele tenha sido derrubado depois de 90 dias. A Revolução Soviética vai provar que é possível um governo operário se manter no poder por mais tempo. Né? Hoje, a questão é a seguinte: qual é a democracia, com todas as condições favoráveis que nós estamos colocando no início do século XXI, que chega à radicalidade da Comuna de Paris em todos os itens que ela expressou? Né?
Alguns a gente pode entender como caminhos a ser seguidos, com educação universal, mas em que país hoje, que o que a gente considera democrático, existe essa rotatividade de poder pela retirada imediata daqueles que elegeram? Né? Em que país você tem essa homogeneidade de salários para o salário operário? Em que país democrático você tem o fim desse antagonismo entre executivo, legislativo e judiciário? Né? A Comuna de Paris realizou isso. Isso é que faz com que a gente acredite que o futuro da humanidade está colocado nas mãos de quem trabalha. É evidente que a forma histórica de aquele que trabalha assume vai variar historicamente, mas a pergunta que não quer calar é, primeiro, qual é o sujeito das transformações necessárias hoje? Né? A pós-modernidade resolveu isso rápido, não tem sujeito e navegamos numa história caótica sem sentido que vai para onde não queremos. Mas aqueles que acreditam que ainda existe história, existe um sentido nessa história, perguntam qual é esse sujeito. E hoje, quando a classe trabalhadora se vê derrotada, a história se trava abrindo a porteira perigosamente para os inimigos dessa alternativa, que se expressam na barbárie. Por isso, a classe trabalhadora, que em 1871 se levantou em germe, ainda ensaiando, e durante o século XX construiu uma experiência histórica nesse sentido, ainda não deu sua última palavra na transformação social necessária. E se ela não der, é uma péssima notícia. A humanidade caminha para o abismo da barbárie, como nós estamos vivendo hoje, nesses tristes inícios, né, do século XXI. Gostaria muito de agradecer, Romero, Mauro, por esse debate, por esse diálogo em torno da história, das ideias e da atualidade da Comuna de Paris. Eu gostaria, antes de terminar, fazer um lembrete e, ao mesmo tempo, um convite. O Grupo de Estudos e Pesquisa de Marx, da Universidade Federal de Pernambuco, vem promovendo uma série de debates sobre os 150 anos da Comuna, e na próxima quarta-feira, dia 28 de abril, haverá uma discussão sobre o resgate histórico da Comuna de 1871, com a participação do professor Michel Zaidan. As transmissões são feitas pelo Facebook do GP Marx. Dito isso, o Trilhas da Democracia fica por aqui, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.